Olá, esse é o Papo Embalado, o videocast da Val Group, onde a gente discute tecnologia, inovação, sustentabilidade na indústria do plástico. Eu sou Mauro Taliaferri, vou te fazer companhia nesse episódio. A gente está na segunda temporada do nosso videocast com muito conteúdo interessante para você. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a Softs, que já é conhecida, já tem uma atuação conhecida em práticas ESG, compreendendo tanto questões sociais como ambientais. E hoje, o nosso Papo Embalado traz a Tainá Freitas, que a gente já agradece, é gestora de desenvolvimento de produtos, vai mostrar como é que a inovação contribui com o meio ambiente e o papel das embalagens que é desenvolvida para atrair o consumidor nesse processo. Tainá, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. E para representar aqui a outra ponta da cadeia, ou seja, os fabricantes de embalagem, estão aqui comigo o Marlos Oliveira, que é diretor de inovação da Val Group, e o João João Alves, que é gerente de inovação da Val Group. João, a gente já fez um monte de episódio e não decorei seu nome ainda, né? Que beleza. João Alves, gerente de inovação da Val Group, está aqui com a gente. Tainá, vou começar com você. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, fala um pouco do seu papel na Softs e como é que você vê a empresa e o próprio posicionamento hoje no cenário de embalagens, no setor de embalagens, especialmente no setor de higiene pessoal, que é o setor onde a Softs atua. Bom, eu trabalho lá na Softs como gerente de inovação, né? Então a minha função é realmente tentar traduzir quais são as necessidades do consumidor em uma viabilidade técnica, né? Basicamente é isso. Então a gente faz essa tradução dentro dos projetos e aí pega essas demandas, essas dores e transforma em produtos ou em inovações, né? Dentro do mercado de embalagem, dentro da categoria de higiene, e aí, pensando em embalagens, a gente tem diversos desafios e demandas que estão vindo ainda, especificamente quando a gente fala sobre sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, né? Então, a Softs, ela tem essa tendência e essa procura ativa realmente para ter produtos, processos e embalagens que tenham propósito, né? Então, os projetos, eles realmente têm esse foco e esse vínculo com o propósito e identidade das marcas, né? De onde vem esse propósito? Bom, esse propósito ele vem das dores dos consumidores, né? Então a gente tem realmente essa escutativa, a Softs ela tem essa tendência, independente da área, né? A gente é muito conhecido por estar mais próximos dos clientes, dos consumidores, ter essas escutas, então a gente é muito vinculado à pesquisa, a escutar o consumidor, toda vez que faz algum desenvolvimento, tem esse olhar crítico para essas dores mesmo. Então os propósitos são vinculados a isso. Marlos, você está vendo que temos de um lado aqui um cliente com propósito. Como é que a indústria do setor de plástico, do setor de embalagens responde a essa demanda? Principalmente com inovação e tecnologia. Então a gente tem desafios que são necessidades que o consumidor coloca, e nós temos desafios que estão ligados à sustentabilidade também. E sem dúvida há uma necessidade de se colocar bastante foco em desenvolvimento de novas alternativas, né? Então, uma busca incessante por redução de consumo de embalagens, ou seja, embalagens que consomem menos recursos naturais, sem deixar de cumprir a funcionalidade da embalagem, que é conter o produto e protegê-lo desde a sua produção até chegar nas mãos do consumidor. Uhum. Então, a embalagem ela jamais vai poder abrir mão dessa funcionalidade. Então, qualquer que seja a mudança feita nela, por exemplo, adição de conteúdo reciclado ou redução de peso, essas embalagens elas vão ter que continuar cumprindo essa função. O produto precisa chegar intacto e íntegro nas mãos do consumidor. E sem muita inovação e tecnologia, nós não conseguimos dar esse passo em direção a isso. E, João, tem particularidades? A Softs lida com produtos de higiene e produtos de limpeza.
tem particularidades que as embalagens para esse setor precisam obedecer? Sem dúvida, né? A embalagem para esse segmento, ela é fundamental para a apresentação, né? No primeiro momento. Então, a gente lida ali muitas vezes com embalagens que mostram transparência, né? Para justamente mostrar o produto dentro da embalagem. Então, para isso, você precisa tentar entregar não só a questão da sustentabilidade, mas também você precisa trabalhar a matéria-prima para fazer com que ela apresente o produto da melhor forma possível para o consumidor, até mesmo para mostrar para o consumidor que aquele produto ele é seguro, né? Porque a gente está falando de produtos que, por mais que não seja dentro da cadeia de alimentos, né? Você está falando de produtos que você vai passar na pele, que você vai passar às vezes numa região ali para auxiliar a limpeza, né? Então são produtos que estão em contato direto com o consumidor, então por isso a embalagem ela precisa manter essa segurança para o consumidor. Vocês estão falando de segurança e funcionalidade, é isso, né? São esses dois conceitos que precisam ser observados. Exato. A ausência de contaminações, né? A gente está falando de aplicações que são muito sensíveis, vão estar em contato com os seres humanos. Então, a inviolabilidade dessas embalagens, né? Garantir que elas não vão abrir durante esse percurso, né? Entre a produção e a chegada nas mãos do consumidor. Então, integridade de produto, acho que é esse o conceito que a embalagem precisa manter desde o início até o final. Tainá, a Soft está aí com um compromisso de reduzir a utilização de plástico virgem nas suas embalagens em 50% até 2030. Aonde que vocês estão nessa caminhada? Que desafios vocês vêm enfrentando? Conta um pouquinho para a gente desse projeto. É uma meta complexa e bem desafiadora mesmo, né? A gente tem projetos de diversas frentes dentro da Softs e isso dentro do grupo como um todo, né? Então, nos diversos países que a gente trabalha. Tanto buscando outras formas, outros formatos de materiais que sejam pós-consumo, né? Como vocês mencionaram, que tenham uma porcentagem maior, ou até reduzindo gramatura e mantendo uma funcionalidade, que isso é independente, né? Você acaba consumindo menos plástico dentro da cadeia. E também produtos, sei lá, compostáveis ou, enfim, entre outros produtos aí, são diversas frentes de trabalho. Isso diante de todas as categorias que a gente trabalha, né? Personal care, tissue, todas elas, a gente tem algum projeto que tem esse vínculo para manter essa meta que é desafiadora. E vocês querem que 100% das embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis? Isso, exatamente. Explica um pouquinho isso para quem está assistindo. Sim, eu acho que a parte do 100% reciclável talvez seja um caminho mais fácil para a gente conseguir, né? Então, são materiais que são monomateriais, né? Monocamada, que facilitam ali a reciclagem. Então, e aí eu acho que dentro da indústria, né, tanto a gente como tem um contato mais próximo com o consumidor, quanto os nossos fornecedores, a gente tem uma responsabilidade de comunicação e de educação, né? Então, essa informação, ela precisa chegar para o consumidor para ele entender o que é aquele material, porque eu acho que a sustentabilidade também tem vários tabus e questões que ainda são desconhecidas para o público geral, né? E é para isso que nós estamos aqui, então Exato. Aproveita para contar para a gente. Exato. Então eu acho que quando a gente comunica isso também da maneira adequada e em conjunto com a inteligência e a pesquisa dos nossos fornecedores, isso facilita com que o processo educacional ele cresça, né? Então, o que é um material 100% reciclável, que é um material monocamada, o que é um material compostável e o que eu preciso para que esse material seja compostável. Então, acho que quando a gente trabalha em conjunto, isso também funciona e vai abrangendo mais caminhos. Né? E ajudando a esclarecer, né, a simplificar esses conceitos, isso faz com que o consumidor também se engaje, né? Exato, exato. Eu acho que, de uma forma geral, os consumidores eles têm uma preocupação, mas não, talvez não tanto a clareza do que fazer. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade também como indústria para passar essa clareza. A Tainá falou de questão de embalagens que são feitas só com um tipo de plástico que são mais fáceis de ser recicladas. Isso.
Eu sou leigo aqui, vocês vão me corrigindo. Eu sei que existe uma questão das embalagens para lenços umedecidos, porque elas misturam materiais. Que materiais que são esses, Marlos? Explica pra gente como é que a Val Group tem tentado soluções de embalagens com apenas um tipo de plástico para esse tipo de material. Eu acho que é importante comentar que essa mistura de materiais, né, ou o uso de materiais diferentes combinados, ela nasceu por uma necessidade, né? Então, ela nasceu em um momento onde a tecnologia... Ela não é à toa, né, e de graça, Exato. né? No momento em que elas foram desenhadas, né, a tecnologia ainda não era disponível para você conseguir fazer tudo com apenas um material. Então, nesse caso dos lenços umedecidos, ali existe uma combinação de duas matérias-primas, uma é o PET, que é um poliéster, e o outro é um polietileno, que são quimicamente incompatíveis. Isso dificulta a reciclagem. Mas isso foi feito naquele momento por uma razão, né? O PET ele tem uma rigidez, ele tem um brilho, ele permite com que você faça embalagens que se sustentem em pé. E o polietileno, por outro lado, ele vai garantir a selagem, a hermeticidade da embalagem, evitar contaminações, por exemplo. Então, naquele momento em que ela nasceu, isso só era possível combinando dois materiais. Com o passar do tempo, as tecnologias vão evoluindo, e as tecnologias não somente de matérias-primas, mas também de fabricação dessas embalagens, né? Então, a Val Group ela tem acompanhado isso. E eu posso citar o exemplo da tecnologia que nós chamamos de MDO, que é Orientação na Direção de Máquina, que traduzindo, né, na prática, significa transformar o polietileno num produto mais rígido, né? Então, a embalagem feita com o polietileno através do processo MDO acaba transformando o polietileno num filme mais rígido. MDO. 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 Uhum. Orientação em direção de máquina. Quando o polietileno se torna mais rígido, ele começa a se aproximar da rigidez do PET. Isso. E aí você já consegue falar em substituição do PET. E a hora que a gente consegue substituir o PET, nós falamos aí então de uma embalagem que vai ser monomaterial, muito mais amigável para reciclagem. Então, de novo, né, é a tecnologia entrando como uma ferramenta para poder entregar uma solução mais sustentável e também com menor peso. Só para complementar, né, de certa forma, a indústria ela sempre visou ser sustentável, né? Só que a indústria ela sempre focou muito na questão da redução. Então, quando a gente focava nessas estruturas multimateriais, você sempre buscava apenas reduzir a espessura do material, né? Então, por isso que até o poliéster ele foi introduzido nessa conta, né? Justamente porque ele ajuda você a ter um laminado com espessuras mais baixas e com a capacidade de, inclusive, você acelerar a produtividade das empresas por conta de que uma das propriedades do PET é também trazer resistência térmica para o material. Só que hoje, qual que é o desafio? Como que eu consigo continuar esse movimento de redução? Porque isso é importante, porque quando eu falo em reduzir, eu falo em conseguir atender a população da mesma forma, com a mesma qualidade, só que com menos material, só que ao mesmo tempo levando materiais para essa ponta da cadeia de uma forma que ela seja mais reciclável, né? De que ela tenha processos financeiramente mais viáveis para você conseguir transformar esse resíduo em uma matéria-prima novamente. E o que conduz a quê? É a preocupação com a sustentabilidade que leva à inovação? É a inovação que leva a mais sustentabilidade? Qual que é o gatilho aí? Qual que é a faísca que desencadeia esse processo? Essa é uma ótima reflexão. E, na verdade, não há hoje, na verdade, não tem como desconectar inovação de sustentabilidade. Porque antes a gente falava muito na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade do negócio, que era isso que você estava se referindo, né, João? Hoje a gente tem uma sustentabilidade ambiental. Eu acho que não só ambiental, hoje a gente pensa na sustentabilidade de uma forma mais 360 graus, Sim. Porque ela precisa continuar sendo sustentável do ponto de vista do negócio, mas ela também tem uma exigência de ser sustentável ambientalmente, socialmente, todas as práticas ambientais e as práticas sustentáveis que a gente conhece. E então... esse é o ponto. O objetivo hoje é você conseguir fazer um produto que atenda à necessidade econômica, né? Porque isso também tem uma importância social, né? A gente sabe que se eu aumento o preço desse produto, eu vou estar tirando o acesso de milhares, às vezes até milhões de pessoas desse produto, né? Então, como que eu consigo fazer com que esse produto ele tenha, assim, um apelo mais ambiental,
mas ao mesmo tempo eu consiga atender as mesmas pessoas que compram esse produto hoje. Então esse é o grande desafio da indústria e por isso que as novas tecnologias têm uma importância fundamental nesse movimento. Eu te interrompi completamente. Eu propus aquela reflexão e acabei te interrompendo. Mas o João trouxe esse ponto que eu acho que é fundamental. A gente trabalha com nossos times de pesquisa e desenvolvimento como uma caixa de ferramentas, né? Então, a gente tem esse radar constantemente ligado, a gente circula pelo mundo e também temos um acesso muito, muito forte com os nossos fornecedores de matérias-primas, de forma que a gente tem acesso em primeira mão sempre nas últimas tecnologias, né? Então, quando a gente tem esse acesso, a gente consegue combinar isso internamente e desenvolver algumas soluções que pode ser que a gente nem implemente num primeiro momento, mas isso fica ali já pronto para quando chegar o momento em que isso faça sentido do ponto de vista de conceito e também de custo, para que isso seja implementado rapidamente. Então, os nossos times de P&D, eles estão envolvidos nessas duas frentes, nessa inovação que é mais imediata, mais incremental, e também estamos pensando já em inovações um pouco mais disruptivas também. Então, a gente vai trabalhando nessas duas frentes para que essa caixa de ferramentas seja cada vez mais versátil. Agora, as embalagens, além dessa evolução mirando a sustentabilidade, elas têm que evoluir também de acordo com as necessidades do consumidor, com as características do mercado. Tem uma série de condicionantes aí que determinam as embalagens. No setor em que a Softs atua, Tainá, o que você vê aí de futuro? O que você vê de tendência em termos de design de embalagens? Olha, eu acho que a gente está numa tendência, e os consumidores estão pedindo muito mais usabilidade, né? Então você tem que facilitar e viabilizar o uso. Então são usos mais fáceis, mais dinâmicos, né? Então a pessoa sabe como utilizar. A embalagem, ela é um meio de comunicação, no final das contas. Então é aquilo que vai ter um fator de decisão de compra ou não do insumo, né? Daquele material. Então, também tem que ter essa característica de, vou usar uma palavra sedutora, né? Para que o cliente consiga comprar aquele item, né? Então, eu acho que é isso. Ter essa função de usabilidade e como que a gente comunica. Então, aí voltando, né, nos temas de sustentabilidade, a gente também tem que utilizar essa ferramenta que é a embalagem como um processo educacional e criar esse vínculo com as necessidades do consumidor. E você tem alguma história para contar para gente, assim, em termos assim, dos desafios que você enfrenta na gestão aí do conceito da embalagem? Eu acho que até o time aqui respondeu tudo, né? No final das contas, a gente tem que ver viabilidade, né? Quando você fala, por exemplo, numa embalagem mais fácil para o consumidor, o que você quer dizer, por exemplo? O que dá para a embalagem facilitar a vida do consumidor? É no momento de abrir, por exemplo? É tudo, né? Como que a gente vai utilizar esse produto, né? Então, sei lá, pegando o gancho da toalha umedecida. Como que a mãe vai conseguir utilizar aquela embalagem de maneira mais fácil durante uma troca de bebê? Esse é um ponto. Então, Naquele momento caótico, que é a troca de bebê, o bebê se mexer. Sempre é caótico. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. É só o nível do caos. A nossa responsabilidade, eu acho que é facilitar a vida de quem está usando, né? Então, eu acho que cada um, como eu disse, né? Cada um tem a sua dor. E aí a gente tem que pensar na dor daquela pessoa que vai utilizar aquele produto em específico, né? E aí, enfim, sei lá, papel toalha, a mesma coisa. Como que eu utilizo e eu deixo guardado o restante do papel toalha? Porque eu não vou utilizar todos os rolos ao mesmo tempo. Então, é realmente pensar na dor se colocar no lugar de consumidor que a gente no final das contas. Sim. E como é que é feito o diálogo entre cliente que precisa atender o consumidor, que sabe das dores do consumidor, e vocês que têm que desenvolver a solução? Isso é fundamental, né? Esse estreitamento entre as duas indústrias é fundamental para a gente saber até no que a gente vai investir. Por quê? Porque nós não estamos na ponta, né? Na interface com o consumidor igual a Softs está. Então, esse diálogo é fundamental para que a gente consiga saber, agora eu vi que a Softs ela vai precisar desse tipo de solução. Então, o que eu posso fazer aqui no meu processo para eu conseguir, por exemplo, ajudar ela a facilitar a abertura do pacote, né, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser
exercido, né, diariamente aí em reuniões, em contatos que a gente tem com os nossos clientes. E isso chega na outra ponta, João, chega na ponta lá dos nossos fornecedores também. Perfeito. Então, nós fazemos investimentos em processos, claro, essa é uma peça fundamental, mas a matéria-prima é uma peça muito fundamental também. Então, a nossa responsabilidade nesse jogo também é traduzir isso para os fornecedores, colocar esses desafios e dizer, olha, hoje nós estamos conseguindo atender muito bem, mas a gente está sentindo aqui que existe uma tendência de consumo por uma abertura ainda mais fácil, ou por uma selagem diferenciada, por coisas que a gente nem imagina. Então, se a gente entende que isso, com as matérias-primas disponíveis hoje, não é possível de chegar, e esse desafio a gente tem que colocar também para os fornecedores de matéria-prima, para que a pesquisa e desenvolvimento deles nos entreguem produtos que vão atender essas demandas. E eu, assim, só complementando, eu acho que é uma alimentação mútua, né? Porque no final das contas, também, a pesquisa que é muito mais focada, né, dentro dos fornecedores, também nos ajuda a ter ideias que talvez sejam ali de mais longo prazo, mas que também nos alimentam com ideias e com tendências do que pode vir, né? Então, também essa interação e esse contato mais próximo com os nossos fornecedores, os nossos parceiros, nos ajudam a ter inovações de mais largo prazo. Legal. Você falou na mãe, né, trocando a fralda da criança, tudo isso. Eu pensei também num outro mercado que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil, que é o mercado das pessoas mais velhas, as pessoas que estão chegando aí nos seus 70, 80, 90 anos e que também precisam de embalagens que sejam mais fáceis de lidar, de ler, de manusear, de abrir, de fechar, né? Ou seja, inovação vai ter que ter sempre aí, porque o mercado vai se transformando, né? Sempre, exato. É isso aí, gente. Muito obrigado, Marlos, João, Tainá. Muito obrigado por participar desse episódio aqui com a gente. Eu que agradeço a Tainá por aceitar o convite, né, participar aqui com a gente. Esse tipo de informação é fundamental até para a gente mostrar para o consumidor, né, para as pessoas no geral, o quão complexo é, né, fazer com que o produto preferido dela chegue lá na gôndola do supermercado. E chegue de uma forma sustentável, de uma forma que funcione bem para ela, de uma forma que funcione bem para a comunidade e para o planeta todo. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, você sabe, não deixe de comentar, de compartilhar com colegas, com amigos, com amigas, com todo mundo que acredita que é possível transformar o futuro com inovação e responsabilidade. Lembre-se, este e outros episódios da segunda temporada, além de todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado, estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Você já deu uma olhadinha nas redes sociais da Val Group? Vai lá, confere lá. Obrigado pela sua companhia, até o próximo episódio e que ele venha sempre embalado com ótimas ideias.